Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o quarto evento da EMATRA 16, o quarto evento online da Escola da Magistratura do Trabalho, que está iniciando seus trabalhos, retomando seus trabalhos agora mais recentemente. E nesse quarto evento nós temos a honra de debater um tema de muita relevância e, em especial, nós podemos ter a presença de dois juízes do trabalho, professores que vão colaborar com a gente, que vão abrilhantar a nossa noite. Antes disso, eu peço a todos e agradeço a presença de todos, agradeço também o convite feito pela EMATRA 16 para que eu pudesse aqui compartilhar com vocês e colaborar aqui nos bastidores e poder aprender de pertinho com os professores que irão abrilhantar esta noite. Tá? Agradeço a presença de todos, peço de início que possam se inscrever no nosso canal da EMATRA 16, que possam curtir essa live e que também possam, na medida do possível, compartilhar, participar do chat ao vivo, e quem não estiver assistindo ao vivo, porque vai ficar gravado, que possa posteriormente também deixar o seu comentário, sua participação, será sempre de grande valia. Então, vamos lá. O tema de hoje é responsabilidade objetiva no direito do trabalho. E para debater, conversar sobre esse tema com a gente, nós temos a ilustre presença do professor Rodolfo Pamplona Filho, que é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, tem um currículo extenso e eu vou pedir licença a ele para fazer um breve resumo, porque ele é professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Unifacs, professor adjunto da graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da UFBA, coordenador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e do curso de especialização online. Entre outros tantos, é autor de livros de Direito Civil e Direito do Trabalho, entre outros artigos e publicações. Tá? Nós também teremos hoje, participando do evento, o juiz do trabalho titular da Vara do Trabalho de Bacabal, que é o Bruno de Carvalho Montejunas, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade Selma, professor e palestrante com cursos ministrados na graduação e pós-graduação, autor de artigos, de publicações, mestrando em Direito, e esses dois vão abrilhantar a nossa noite. Eu vou chamar o Bruno Montejunas para iniciar a noite e desejando boa sorte, uma boa noite e que comece o show. Até daqui a pouquinho, qualquer coisa, é só chamar que eu estou aqui para ajudá-los também. Bruno, boa noite. Boa noite, Naldo. Boa noite, professor Pamplona. Novamente estamos aqui, reunidos virtualmente, dando sequência a esse excelente projeto da Escola da Associação dos Magistrados da 16ª Região, resgatando a escola e resgatando ela da melhor forma possível, com bons debates, trazendo temas atuais, com pessoas com conhecimento, com experiência para contribuir. E eu fico feliz de ter sido chamado. Agradeço também à associação, além da prestação do Inaldo, a associação na pessoa do presidente Carlos Eduardo e na pessoa do Lucas, nosso mágico, que fica atuando nos bastidores, cuidando da parte técnica, para participar desse evento. E ainda mais com o professor Pamplona. Quando falaram para mim que o tema seria responsabilidade objetiva, o professor Pamplona, eu falei, opa, então vou aprender bastante, vou ficar ali só jogando a bola para ele cortar. Porque se tem alguma pessoa que pode falar bem desse tema, é o professor Pamplona, um precursor da discussão, vou colocar esses termos, que trouxe essa discussão para o direito do trabalho, pela experiência dele como juiz de trabalho, como pensador, como escritor,
mas não só no direito do trabalho, né? O professor Pamplona é um estudioso do direito civil, autor de livros de direito civil, né? Estão vendo atrás ali dele, ali a coleção de livros, olha ali. Daqui a pouco a gente pode botar até o link, né? Mas não é difícil encontrar, não. Joga na internet, tem vários sites. O novo curso de Direito Civil, não é isso, professor? Em um dos capítulos, como não poderia deixar de ser, sobre responsabilidade civil. Né? Então, que é um tema tão importante, né? Não apenas para civilista, para o direito civil, mas para, eu vou dizer aqui, já entrando na discussão, para todo o direito. Né? Então, quando a gente fala de responsabilidade objetiva nas relações de trabalho, está falando aqui de responsabilidade civil objetiva, né, nas relações de trabalho, que pode parecer talvez um tema novo, e eu boto novo apenas porque nós tivemos uma recente paradigmática, importante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, né? Tenho certeza que o professor vai abordar isso, a gente vai discutir, mas ele não é um tema novo, né? Não é um tema novo nem no direito do trabalho e, obviamente, não é um tema novo no direito como um todo. Responsabilidade civil, né? E aí eu já vou pescando um pouco dos estudos do professor Pamplona, que eu me preparei antes de participar, está aqui. Ele cita até a professora Maria Helena Diniz, que fala que a responsabilidade civil é a vedete do direito, né? E por que é a vedete do direito? Né? Porque é um tema que perpassa não só o direito civil, mas ele se encontra na base, se nós pararmos para pensar, das relações jurídicas. Porque quando a gente para pensar de Estado de Direito, da necessidade de leis regulamentando as relações sociais, o que a gente espera? Por que a gente precisa de leis? A gente precisa de leis para dar consequência aos fatos. Ou seja, né, é preciso que haja consequência para os fatos, para as ações e omissões das pessoas. Né, justamente para evitar que cada um faça o que quiser sem nenhuma consequência. Então, quando eu acredito que falar de responsabilidade civil, né, nesses termos, na verdade é buscar justamente lá nas origens do próprio direito. Por que nós precisamos de direito? Por que nós vivemos no Estado de Direito? E por que isso é tão importante para a vida em sociedade? É claro que isso é um conceito, como tantos outros do direito, que sofreu evoluções, aprimoramentos, e aí a gente entra no campo da responsabilidade objetiva. E quando a gente vai falar das relações de trabalho, a gente não está falando de outro instituto, a gente está falando sim da responsabilidade civil, porque as relações de trabalho elas ocorrem como todas as outras relações no meio social. Então, se elas ocorrem no meio social, elas também estão sujeitas a ações e omissões que geram danos que, por consequência, vai ser necessário, às vezes, definir quem é o responsável por esses danos. Então, esse tema, que pode parecer talvez novo, né, inusitado, na verdade, ele está na base das relações jurídicas e que perpassam não só o direito civil, não só o direito do trabalho, mas diversos ramos do direito. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu já queria passar para o professor Pamplona, depois de fazer essa breve apresentação, para que ele possa também já fazer as considerações iniciais dele. Perfeito. Boa noite a todos e todas. Já estou com a tela aqui. Deixa eu acompanhar. Está todo mundo me vendo? Ótimo. Bem, amigos, bem amigas do Maranhão, eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar hoje com vocês virtualmente, mas quero deixar registrado que eu faço questão absoluta de que quando a pandemia passar, vocês me chamem que eu quero ir para aí, porque eu tenho de confessar os meus pecados, e um deles, eu sou completamente viciado no Guaraná Jesus. Só tem aí. Então, se alguém daí vier aqui, traga para mim, porque eu preciso disso. Estou com a saudade de ter essa oportunidade. E eu tenho vários amigos e amigas aí. Eu quero agradecer a oportunidade de bater esse papo com você. Já falei algumas vezes no TNT da 16ª região, mas tem alguns anos que eu não vou aí. Então, olha, eu estou numa fase de Sidney Magal, me chama que eu vou, que eu irei com todo o prazer estar com os amigos e amigas daí. E vamos bater o nosso papo hoje, e achei excelente que o colega Bruno tenha feito essa introdução, porque realmente
essa é uma ideia que eu defendo há muito tempo, né? A minha preocupação na condição de juiz do trabalho, de estudioso do direito do trabalho, mas que dialoga desde sempre com o direito civil, né? É algo que já me gerou essas reflexões já há algum tempo. Eu gosto de dizer isso, que eu tenho trabalhado essas interfaces do direito do trabalho, do direito civil, porque as pessoas acham estranho um trabalhista que é professor de direito civil ou um civilista que é juiz do trabalho, né? Eu, na verdade, eu não sou de um ou de outro ramo, eu sou dos dois. Eu sou realmente um poliamorista que ama e casou com o direito civil e o direito do trabalho ao mesmo tempo. E, na verdade, sempre tive essa perspectiva de pensar nessas interfaces. Na graduação, eu trabalhava muito o tema da prescrição no campo do direito do trabalho. No mestrado, na especialização em civil, a prescrição em geral, e depois jogando também para o campo do direito do trabalho, né? No mestrado, no dano moral na relação de emprego, ainda em 97, muitos anos antes da emenda 45, o doutorado sobre assédio sexual, né? Em 2000, antes do tipo penal, e o segundo mestrado lá na Espanha, e eu estou vendo aqui, acompanhando também o canal do YouTube aqui, o chat, e aí dizendo aqui o meu amigo Manuel, grande figura, gente muito boa. Então, quero mandar um abraço aqui para ele, né, que estou com saudade de rever os amigos. Então, eu sempre tive essa perspectiva de buscar a aplicação conjunta. E, na verdade, essa ideia, que para muitos é transdisciplinar, para mim é a base do sistema. Por quê? Porque pensar em responsabilidade civil, como o Bruno bem colocou, na verdade, a responsabilidade civil é disciplinada no direito civil, é ensinada ao professor do direito civil, mas eu costumo dizer, e essa frase que a professora Maria Helena Diniz sempre lembra, porque é de Josserrão, dos grandes juristas franceses, né, do século XX, na ideia de que a responsabilidade civil é a grande vedete do direito civil, mas, na verdade, ela tem uma base da teoria geral do direito. Eu costumo sempre falar que ela está, nesse ponto, ela decorre muito vezes das máximas de Opiano, né, quando falamos honesti vivere, sum cuique tribere, nemere laedere, ou seja, viver honestamente, dar a cada um o que é seu, e a ninguém se deve lesar, mas se lesar, deve reparar. Então, essa ideia da responsabilidade civil com um conteúdo que não é inter, mas sim transdisciplinar, né, e vai passar por todos os campos, é importante quando a gente revisa uma teoria geral. E essa ideia de teoria geral é fundamental para compreender os institutos fundamentais e, sim, passarmos para aplicar no campo das relações de trabalho. Então, feita essa, aqui eu tive que, digamos assim, o professor Bruno aqui levantou, o colega Bruno levantou a bola, eu tive que cortar, como no bom vôlei. Mas é preciso já ir, talvez, direto ao nosso tema, quando a gente compreende a ideia da responsabilidade civil. É claro que, se tivermos tempo, ou que, na verdade, vamos deixar assim, um gostinho de quero mais, para quando eu estiver aí junto com vocês presencialmente, aí eu poderia trabalhar com vocês toda a teoria geral da responsabilidade civil, porque, confesso a vocês, com pureza d'alma, que eu estou na Justiça do Trabalho há 28 anos, contando meu tempo de servidor em 92 e de juiz a partir de 95. Né? E acho que a gente precisa sempre revisar as teorias gerais, a teoria geral da responsabilidade civil, porque a gente, às vezes, digamos assim, a prática, o uso, né, faz com que, às vezes, haja uma distorção. E aí as pessoas, às vezes, se confundem em conceitos, né, ou repetem determinados chavões sobre o que é responsabilidade civil, sobre o que é responsabilidade civil objetiva e como ela se difere da subjetiva, e, em especial, do que é culpa. Eu prometo que, quando eu fizer o curso presencial, eu aprofundo o máximo. Mas eu tenho que dar essas informações, por quê? Porque a gente precisa entender que a responsabilidade civil, na verdade, a responsabilidade é a assunção das consequências de uma determinada conduta. E essa expressão não é necessariamente jurídica, porque você tem uma responsabilidade civil moral que tem sanção, mas que não tem a coercibilidade do Estado. Quando você tem essa coercibilidade, né, você vai falar da responsabilidade jurídica. Isso não é perfumaria,
é algo que esteve na pauta do STJ durante muito tempo, por exemplo, em relação ao abandono afetivo, para discutir se a conduta reprovável era reprovável só do ponto de vista moral ou também do ponto de vista jurídico. Mas quando a gente pensa em responsabilidade jurídica civil, responsabilidade civil, nós estamos no campo da reparação de danos, porque o ilícito civil não tem uma diferença ontológica para o ilícito criminal. Na verdade, é algo em função de uma eleição pelo próprio legislador de determinados interesses jurídicos que não se restringem à reparação, mas exigem uma sanção de restrição de direitos, liberdade, patrimônio, funcionamento de atividades, esse tipo de coisa. Mas no campo da responsabilidade civil, nós estamos discutindo literalmente reparação de danos. E aí, nesse ponto, uma distinção fundamental, quando eu trabalho com o pessoal em cursos de especialização em direito civil ou em direito do trabalho, né, é a distinção da responsabilidade civil subjetiva para objetiva. Por quê? Porque se você pergunta, assim, num curso de graduação, qual a distinção, é capaz de alguém gritar e dizer é que uma discute culpa e outra não. E essa ideia, que às vezes a gente vê inscrito em acordos, está equivocada. Equivocada. Você não vai distinguir responsabilidade subjetiva da objetiva, dizendo que uma discute culpa, outra não, porque isso está errado. Você precisa efetivamente compreender qual é a distinção da responsabilidade subjetiva para objetiva. A distinção é que, na responsabilidade civil subjetiva, o elemento culpa é um elemento obrigatório de ônus da prova. Se a hipótese é de responsabilidade civil subjetiva, o magistrado tem de se pronunciar, seja de culpa provada, seja de culpa presumida. No campo da responsabilidade civil objetiva, o elemento culpa é um elemento facultativo, acidental de ônus da prova, porque o autor não a suscita, mas nesse ponto pode vir a ampliar os limites objetivos da lide em função da defesa, em função da postulação do réu. E aí eu trago isso de maneira muito clara, assim, claro que eu estou fazendo de maneira rápida, eu trabalho isso às vezes em horas, mas eu preciso explicar para os colegas, porque dizer que não se discute culpa em matéria de responsabilidade civil objetiva, se me permitem uma reverência, é quase uma asneira. Por quê? Porque a primeira questão que você precisa dizer é que culpa exclusiva da vítima é uma das alegações possíveis no campo da responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque é culpa, mas ela quebra o nexo causal. Ou seja, se você lê a lei brasileira de atividade nuclear, tem previsão específica que, em função de culpa exclusiva da vítima, nesse ponto, não há reparação, inclusive de dano por ricochete a herdeiros dele. Ou seja, nós temos lá uma previsão específica que muitas vezes é esquecida. E, da mesma forma, quando nós falamos de culpa concorrente não quebra nexo causal, mas culpa concorrente pode ser suscitada por um réu, estou falando genericamente, na teoria geral, independente de ser civil ou trabalho, mas em ambos é a teoria geral. Se algo é geral, tem que ter ânimo de generalidade, tem que ser aplicável a todo e qualquer situação, seja relação civil, empresarial, consumerista, trabalhista, em relação ao Estado. Então, o que é que a gente precisa entender? Que nessas circunstâncias, uma culpa concorrente não quebra nexo causal, mas é elemento para a quantificação, né? A hipótese do artigo 944 e 945 do Código Civil, pensando nessa redução proporcional em função da gravidade da culpa. É algo que não pode ser desprezado. E, nesse ponto, se você estiver anotando, pode puxar, inclusive, uma nota de rodapé para trabalhar com base na jurisprudência do STJ, notadamente do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que propugna a muitos pelo que ele chama de método bifásico da quantificação e reparação de danos. Uma primeira discussão é sobre a responsabilização e a outra é sobre a quantificação. Mas a instrução é única e, por isso, o magistrado não deve cercear determinadas alegações que dizem respeito à quantificação
porque não é o momento. Não é o momento, sim, mas aí a divisão é na hora da decisão pelo magistrado. Eu posso aprofundar isso pessoalmente, ou em outro momento, ou em perguntas, o que quer dizer. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Justamente porque nós tivemos uma mudança de paradigma com o Código Civil de 2002 em relação à responsabilidade civil. Até o Código Civil de 2002, na vigência, portanto, do Código Civil de 16, nós tínhamos a responsabilidade civil subjetiva como regra e a objetiva como exceção decorrente de reserva legal. Era esse o modelo, era esse o paradigma de 16 até 2002, precisamente até 16 de janeiro de 2003. Então, nós tínhamos essa circunstância em que a responsabilidade civil objetiva era a situação excepcional decorrente de previsão legal específica. A partir do Código Civil de 2002, essa afirmação que alguns autores insistem em manter, e é isso no fenômeno que eu chamo de saudade de legislação revogada ou nostalgia de doutrina superada, o que acontece? Nós temos lá um dispositivo importantíssimo, mas que muitas vezes é ensinado de forma incompleta. Perceba, no Código Civil de 16, você não tinha um tratamento diferenciado do conceito de ato ilícito para as regras de responsabilidade civil. Né? Nós tínhamos o artigo 159 do Código Civil 16, muitos colegas como eu se formaram, tiveram a sua base ainda na vigência do Código Civil de 16. Deixa eu mandar um abraço aqui para o colega Saulo Tarcísio Fontes, que eu estou vendo aqui também aparecendo aqui no chat. O meu sinal no notebook não está muito bom, então eu vejo aos poucos aqui, mas no celular está ótimo, por isso que estou fazendo a transmissão por aqui. E aí o que acontece? Nós que estudamos na graduação, ainda na vigência do Código Civil 16, aprendemos tudo com base no 159. Ora, o Código Civil de 2002, tal qual o Jack Stripador, né, ele destrinchou o artigo 159 em 3 dispositivos. Né? O artigo 186, o artigo 187 e o artigo 927. 186 e 187 trazem o conceito de ato ilícito. A compreensão do 159 de forma mais direta no 186, mas ao reconhecimento da teoria do abuso de direito como ato ilícito no artigo 187. E por que você vai dizer, mas não é sobre a responsabilidade? Por que está falando isso? Presta atenção. Porque isso é a nossa prática, mesmo quando nós não percebemos isso. Porque o artigo 187 fala que também comete ato ilícito quem excede os limites do direito. E aí, em função de boa-fé, em função de moral, em função de princípios gerais do direito. E aqui, amigos, aqui, amigas, temos um elemento diferenciado. Por quê? Porque, de fato, é preciso entender que o critério para caracterização do abuso de direito no direito brasileiro não é um critério de elemento subjetivo, de elemento anímico, mas sim um critério finalístico. Isso está consagrado, inclusive, em enunciado do Conselho da Justiça Federal das Jornadas de Direito Civil. Ou seja, em uma linguagem mais simples, o abuso de direito seja uma responsabilização independentemente de culpa. Só para puxar o nota de rodapé, para não parecer que eu só estou falando de direito civil, mas é porque a está tudo integrado. Meus amigos, quando vocês decidem uma reparação por dano moral decorrente de um assédio moral organizacional, né, quando vocês verificam uma situação de uma reparação por dano moral em função de uma conduta do empregador que extrapole os limites objetivos, vocês não vão perquerir se ele teve culpa. Não, é nessa perspectiva que você analisa. Em função da boa-fé objetiva, você nem percebeu que fazia isso, mas não tem a menor dúvida
que a menor sombra pálida de dúvida quando a gente discutia questões como monitoramento de e-mails, discussão como câmaras de vigilância no ambiente de trabalho, situações como assédio moral, a gente não fica perquerindo elemento subjetivo, porque é a observância do que ordinariamente acontece, que é um dos critérios para se entender o que é boa-fé objetiva. E o que é que nos interessa? O artigo 927. O artigo 927 fala lá, aquele que causar dano a outrem, aquele que por ato ilícito, e remonta o artigo 186 e 187, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar. O parágrafo único do artigo 927 tem a redação mais ou menos assim. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos previstos em lei ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar, pela sua própria essência, riscos aos direitos de outrem. O que é que nós temos? Nós tivemos uma perspectiva de, pelo parágrafo único do artigo 927, admitir que, em função de um risco acentuado, haver um reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva. E essa é uma questão importante para entender a matéria. Note, se me permite uma piada nerd, né? É preciso entender que o parágrafo único do 927 é um dos melhores exemplos de conceito jurídico indeterminado do Código Civil de 2002 e exorta aos magistrados um grande poder. Por quê? Porque seremos nós que, em função da provocação dos senhores advogados, das senhoras advogadas, que vamos decidir se aquela hipótese é efetivamente um risco acentuado, porque note que é um risco criado, diferenciado dos demais indivíduos. Nessa circunstância, e aí, ainda falando, nós, juízes de trabalho, os juízes federais comuns, os juízes estaduais, nós, como magistrados, da provocação dos advogados, podemos reconhecer. E aí a piada nerd é lembrar que, para estudar essa matéria, você precisa lembrar da imortal frase de um grande pensador, que não é um jurista, é o Ben Parker. O nosso amigo Bruno já lembrou logo de cara. Quem é o Ben Parker? Escrevam aí no chat quem é o Ben Parker. Não, deixa Benjamin aí. Parker. Quem é o Benjamin Parker? Vamos lá. Ninguém escreve? O único nerd aqui sou eu e Bruno. Eu vou escrever, então. Então eu digo daqui, o Diga Benjamin daí, então. Parker é o tio do Peter Parker, o Quem é Peter Homem-Aranha. Parker? Ah, pronto. Exatamente. E o que é que o Ben Parker, o que é que o tio Ben disse para o Peter Parker pouco tempo antes de morrer? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, neste ponto, estamos todos nós, na condição de magistrados, com uma grande responsabilidade para essa atuação no caso concreto. E aí a gente precisa entender por que eu queria desconstruir esse paradigma anterior, que não é mais vigente, mas que as pessoas continuam insistindo nele. O que é que eu tinha como base? Até o Código Civil de 2002, nós tínhamos responsabilidade civil subjetiva como regra e objetiva como exceção. A partir de 2002, como é que é isso? A expressão não é minha, mas do professor Gustavo Tepedino, mas que eu incorporei às minhas reflexões. Nós temos, na verdade, uma regra dual. É uma regra de paralelismo da responsabilidade civil subjetiva com a objetiva. Porque não é só um 86. É um 86, mas pode ter o parágrafo único do 927 e pode ter um 87, que as pessoas esquecem. Se é uma hipótese de responsabilidade civil por abuso de direito, abre-se mão da demonstração do elemento anímico. E, meus amigos, isto aqui é só teoria geral da responsabilidade civil. Eu ainda nem falei das relações de trabalho, né? Bruno, posso continuar falando? Você quer perguntar? Pode.
Eu ia colocar, só me fazer que a gente vai chegar lá. Quando eu me empolgo, eu começo a falar. Já pensei, não, pode falar. Eu quero só fazer um destaque, que eu imagino que você vai falar, professor, mais à frente, que apesar desses temas serem tão básicos, vamos dizer, para a teoria geral do direito, o direito civil, o direito do trabalho, né, e até às vezes até a surpresa, a gente tem enfrentado esses debates, tanto que chegou no Supremo e só agora, recentemente, o Supremo bateu o martelo, vamos colocar assim. Exatamente. E mesmo na batida do martelo, se você lê os votos, né, e depois eu acho que a gente pode depois tratar disso, em outro mais na frente, você vê que em algum momento ainda se pensou em restringir no campo das relações de trabalho as hipóteses de responsabilidade objetiva. É como se dissesse, não, como não? Em algum momento tem lá nos julgamentos que eu li todos os votos. Pode aplicar o 927, parágrafo único nas relações de trabalho? Pode, mas deve-se criar tais e tais critérios apenas se estiver previsto em lei, atividade de risco, não sei o quê. Teve esse debate, que foi um debate que quase, se você ler os votos, quase chegou naquele ponto de vencer, mas no final a tese vencedora que consolidou na tese foi mais ampla no sentido da aplicação integral, vamos colocar assim, do Código Civil. Mas me parece que a gente ainda tem algum caminho para percorrer ainda. No caso, por exemplo, da terceirização, que eu gostaria de tocar mais na frente, a própria situação da reforma trabalhista no que se refere a dano extrapatrimonial, né, que o Supremo não decidiu sobre isso, mas me parece que há um choque naquilo que o legislador tentou fazer na reforma trabalhista no que se refere a dano extrapatrimonial e aquilo que o Supremo decidiu agora. Né? Sim. Mas toque para frente. Vou tocar o barco e aí eu vou suscitar. É bom que aí eu já direciono para isso. O que é que nós temos? Isso que eu falei, tudo que eu falei, é o Código Civil, é roots, é raiz aqui, é a base dessa compreensão. E aí alguém poderia dizer, vem cá, Pamplona, é possível aplicar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às relações de trabalho? Imagine que nós estamos em 2020. Eu me perguntei isso em 2002 e, naturalmente, quando você traz uma aplicação nova, às vezes você é tido como maluco. Né? E eu não tenho o menor problema com isso. É preciso compreender que, às vezes, as pessoas se apegam à sua zona de conforto e não querem entender. Mas eu digo com liberdade. Eu fui, talvez, eu acho que eu tenho certeza, né? Estou botando talvez só por amor ao debate, né? Mas eu acho que eu fui realmente a primeira pessoa que escreveu sobre isso, ainda na vacatio legis, em 2002. Né? Vem cá, eu posso aplicar o parágrafo único do artigo 927 nas relações de trabalho? E eu falo, aqui eu estava brincando aqui, mostrando os livros, está aqui, ó, o volume 3 do meu livro com o Pablo. O que é que aconteceu? Nós tínhamos uma discussão sobre pode aplicar ou não pode. E perceba que determinadas coisas que parecem tão fáceis, tão óbvias para o campo do direito civil, quando a gente quer aplicar para as relações de trabalho, cria-se uma resistência, um apego a uma zona de conforto. Quando eu aprendi na faculdade não era assim, esse tipo de coisa. E que eu vivi isso. Né? Eu estou na magistratura há muito tempo, né? Há mais tempo que a gente possa confessar, pensando aqui no meu cabelo que já foi embora e na neve que ainda aparece aqui no cabelo e na barba. Mas o que é que a gente precisa dizer sobre isso? Que pensar na aplicação do parágrafo 927, notadamente no campo do acidente de trabalho, né, embora eu possa falar de outros aspectos também, outras facetas da responsabilidade civil, encontrava, em parte da doutrina, um óbice no artigo 7º, inciso 29, né, da Constituição, quando falava lá que são direitos dos trabalhadores urbanos rurais, além de outros que visam a melhoria de condição social, artigo 29, o inciso 29, né, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo-culpa. Né? Essa é uma questão básica do texto constitucional. E aí as pessoas dizem, olha, com essa previsão constitucional, eu não poderia aplicar essa responsabilidade civil objetiva. E eu, lá em 2002, dizia, olha, não dá para afirmar isso. Né? Eu acho que não tem como passar na minha garganta, não passa no meu fígado, você dizer que
não é possível aplicar. Primeiro, por um critério hermenêutico histórico. Né? Quando a Constituição falava de dolo ou culpa, era uma hipótese evidente de uma metonímia. Lembra dessa figura de linguagem, metonímia, usar uma parte pelo todo? Quando se falava em dolo ou culpa, era porque a Constituição de 88 é da vigência do Código de 16. E, naquela época, pensar em responsabilidade civil era pensar em dolo ou culpa, porque era a regra geral. E note, falo isso com convicção. Por quê? Porque essa menção, esse dispositivo, na verdade, dizia respeito a outra situação, que era mostrar que a responsabilidade civil do empregador era independentemente da responsabilidade securitária, do seguro do acidente de trabalho, né, que todo mundo paga quando paga o INSS dos seus empregados. É uma hipótese lá de dirigismo contratual e de seguro obrigatório, flexibilizando, relativizando o princípio da liberdade contratual. Ora, isso era lógico, tanto que isso era a jurisprudência que foi se consolidando no próprio Supremo Tribunal Federal, de dizer, e no STJ também, né, ainda como decorrência do TFR, ora, a responsabilidade civil não exclui, a responsabilidade securitária não exclui a responsabilidade civil. Mas aí o indivíduo poderia dizer, peraí, não, esse negócio de dizer que no texto da Constituição tem metonímia, isso aí pode ser muito arrobo, muito exagero da doutrina. Tudo bem, você não quer no argumento histórico, eu vou no argumento de hermenêutica trabalhista roots. Né? O que é que nós precisamos saber? O ministro Maurício Godinho Delgado adora usar a expressão, dizer que o artigo 7º da Constituição é o nosso patamar civilizatório mínimo. Adoro essa expressão. E aí, o que é que a gente fala? Né? A ideia da condição da norma mais favorável. Está lá no caput do artigo 7º, né? Além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, ainda que ali se referisse a uma responsabilidade civil subjetiva, e para mim era uma referência à responsabilidade civil como um todo, nós tínhamos ali uma circunstância em que a legislação infraconstitucional poderia ampliar essa proteção. E eu sempre dizia que o argumento final era um argumento lógico. Não fazia sentido imaginar que, por uma determinada atividade com risco acentuado, uma determinada empresa respondesse objetivamente perante seus credores civis, empresariais, consumeristas, eu nem falo, e perante o empregado, no qual ele assume o risco da atividade econômica, ele tivesse um direito subjetivo de responder subjetivamente. Eu afirmei isso em 2002. E coloquei isso na primeira edição do meu livro com o Pablo. Mas Pablo é juiz estadual. E Pablo tem, nessa perspectiva, essa linha, às vezes, mais conservadora das relações, assim, de eu não gosto muito das inovações. Aí ele diz, não, Pablo, isso aqui não faz. Ele se convenceu da minha argumentação. A gente colocou no livro, só que aquela coisa assim, vencido, porém não convencido, a gente puxou a nota de rodapé no livro para dizer, o posicionamento que a gente entende que vai prevalecer é esse, que é de Pamplona, talvez pela sua experiência como juiz do trabalho, que Pablo tinha mais simpatia por uma responsabilidade subjetiva. Essa nota de rodapé existe até hoje, a gente nunca tirou, porque era um momento histórico, assim, no momento de eu fazer bullying com o Pablo, meu parceiro, né? Mas era essa afirmação. Em 2002. A gente afirmou isso, claro, a gente continua afirmando até hoje. Só que você sabe que a palavra, como a poesia, depois que é emanada, parece que não é mais de quem a profere. Eu fiz palestras sobre esse tema no país todo na década passada. Né? Em todos os inclusive o TRT da 16ª. Né? Eu realmente falar sobre o Código Civil nas relações de trabalho, eu praticamente viajei esse país todo, 2002, 2003, né? Mais de 2004, explicando isso para os colegas, porque é natural, a gente era formado em um outro paradigma, outro modelo, e aí eu ia atualizar. E, cara, eu achava interessante. As pessoas diziam,
Pamplona afirma que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. Eu olhava assim, eu afirmei isso? Onde? Onde? Eu nunca afirmei isso. Eu nunca afirmei que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. Eu afirmei que ela pode ser na aplicação do parágrafo do 927. E para dar um salto histórico aí de 17 anos, a mesma tese que eu defendi lá em 2002 foi consagrada no tema 32, né? Na decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019, né? Admitindo a possibilidade da aplicação. Aí eu vou puxar uma nota de rodapé, porque Bruno levantou a bola de novo, e aí a gente está aqui falando para colegas, e a gente tem que saber, há muito preconceito com o direito e com a justiça no trabalho. E a gente tem que perceber como o Supremo Tribunal Federal, em termos penais, em termos de direitos civis, em geral, é de vanguarda, mas como as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos pegar de 10 anos para cá, quando é de direito de trabalho, a gente fica com medo. Porque já, olha, vai vir alguma coisa restritiva. E isso, na verdade, não é porque os ministros se reúnem para, tal qual pinque o cérebro, para tentar destruir o direito de trabalho. Não. É, na verdade, da influência do meio que estão. Então, é natural que, se você começa a fazer o acompanhamento com os advogados, com a doutrina, com aqueles que vão lá defender os interesses, você acaba ouvindo muito mais um lado que o outro. Então, o que é que nós precisamos cada vez mais ter mais orgulho e mais presença de nossos colegas trabalhistas? Isso aí me permita fazer. Eu não sou dirigente sindical, dirigente de associação, nunca fui, mas é preciso valorizar os nossos colegas da Amatra, da Anamatra, né, que fazem um trabalho sensacional, né? E às vezes são desvalorizados pelos próprios colegas, né? Porque eu não vejo, mas, poxa, é um trabalho de formiguinha para você começar a conhecer. E quem abre mão de competência, abre mão de poder. Quem abre mão da nossa proteção trabalhista, acaba abrindo também mão da nossa própria atuação. Então, me permita fazer esse registro público, e eu me sinto com lugar de fala para fazer, porque é uma fala de associado e não de dirigente associativo, para valorizar os nossos colegas da Amatra e da Anamatra. E aí, o que eu quero dizer? Nesse ponto, né, o que o Supremo foi, no final das contas, e Bruno analisou os votos todos, já me contou aqui nos bastidores, né, foi, no final das contas, chegar à conclusão que eu tinha chegado. Mas, claro, há toda uma militância, há todo um lobby no sentido positivo, não estou falando de corrupção, nada disso, lobby no sentido de tentar ponderar. Então, se muita gente falando a mesma coisa e se nós não levamos a nossa voz, você não vai ser ouvido. Se muitos que pensam em contrário, que pensam contra os direitos trabalhistas, ficam falando, e nós não levamos a nossa voz lá, não fique achando que o Divino Espírito Santo vai baixar na cabeça dos ministros do Supremo e vai acolher a nossa tese. Porque ele vai entender como minoritária. Então, isso é uma coisa importante para falar. Bruno, fala aí. Só fazer um parênteses nesse ponto aí, e me parece que é muito importante tratar disso, desse trabalho de convencimento, né, de aprimoramento, de sofisticação das teses, né? Porque, se por um lado a gente tem visto, isso aí é natural de qualquer Estado democrático, discussões políticas, ideológicas, visões de mundo se digladiando sobre a forma como devem ser regidas as relações, é inevitável que isso vai afetar as relações civis, relações familiares, relações de trabalho. Esse processo ele é histórico, ele é natural. Por outro lado, é importante também que, como você bem destacou, isso é o que eu penso, que nós consigamos também não apenas criticar os argumentos contra, mas também sofisticar os nossos. Em que sentido sofisticar? No sentido de aprimorar nossos argumentos. É importante você dizer que os direitos sociais estão garantidos na Constituição, são essenciais, é o patamar civilizatório mínimo, perfeito. Só que em momentos, especialmente momentos de crise econômica, isso a história nos mostra, não é um privilégio do Brasil,
há uma pressão maior sobre os direitos sociais, justamente por vários fatores, mas também pela crise econômica. Então, nesse momento, os direitos sociais, esse patamar civilizatório mínimo é posto à prova. Isso a história mostra. Então, nesse momento, é importante que nós consigamos levantar as teses para mostrar, inclusive, as incongruências de certos movimentos de supressão, porque, ainda que haja um movimento de supressão, nós temos um núcleo duro, que é a Constituição. Então, o discurso racional, mesmo o discurso racional de supressão, ele precisa se legitimar. Então, muitas das vezes, ele se legitima o quê? Moldando o discurso para parecer que não está suprimindo, para parecer que está fazendo uma outra coisa, que está apenas adequando. É preciso dizer, não, olha, isso que está sendo feito é supressão, sim, isso está ferindo a Constituição. O caso da responsabilidade objetiva me parece que foi muito emblemático, porque quando você lê os votos, você vê que em um certo momento a decisão está indo para um caminho do Supremo, que seria um caminho, a princípio, mais restritivo em comparação com o direito civil, e aí, em um certo ponto, alguns ministros levantam, ora, mas espera aí, se nós fizermos isso, nós vamos criar uma situação anti-isonômica. Veja bem, estou falando aqui de isonomia, artigo 5º da Constituição. Não estou falando mais nem de direitos sociais. Nós vamos criar uma situação anti-isonômica, porque nós vamos ter, como você bem falou, um trabalhador sendo tratado diferente de um cliente, de um transeunte que está passando por uma obra, por exemplo, que tem um acidente. Ou seja, se destacou de forma tão evidente a contradição daquilo que acabou prevalecendo o entendimento isonômico. Então, me parece que esse caminho é um caminho muito importante de resgatar os conceitos fundamentais, de resgatar os princípios fundamentais, não princípios de dignidade da pessoa humana, que às vezes até o professor meio que brincava. Se você fala demais de dignidade da pessoa humana, às vezes você não está falando mais nada. Se você quiser tudo justificar como dignidade da pessoa humana, às vezes você perde a força do discurso. É fundamental falar disso, mas existem outros argumentos. A isonomia é um argumento fundamental, que me parece que, no caso das relações de trabalho, ela está sendo, às vezes, colocada de lado. A gente está vivendo um discurso que, muitas das vezes, se trata o contrato de trabalho, as relações de trabalho, como se elas estivessem num mundo à parte, né? Como se todas as regras cíveis fundamentais valessem para todo mundo, mas naquela relação de trabalho tem que valer outras regras. Né? Exatamente. Então, me parece que esse resgate, que é justamente o que você está falando, tem que ser feito nessas bases. E essa sofisticação na nossa argumentação, não somente da militância contrária, mas também da sofisticação dos nossos argumentos positivos, é algo que, se a gente estuda a história, eu não sei há quantos anos você está na magistratura, mas... Fiz 16 anos, por coincidência, perfeito. Semana então, passada. Você entrou no momento ideal, né? Porque você deve ter visto, né? Então, 16, 2004, você deve ter visto o julgamento do conflito de competência 7204, né? De 29 de junho de 2005, né? Em que os ministros do Supremo dizem: olha, fui convencido pelo desembargador mineiro Sebastião Geraldo de Oliveira, que foi, ou seja, perceba, perfeito. E perceba, e não era micuscure, não. É aquele jeito, porque Sebastião é encantador, é um grande amigo, um grande confrade da academia, e Sebastião é aquele jeito mineiro, diz assim: eu vou comer um pão de queijo, não sei o quê, conversa, e começa. Por quê? Porque ele traz a argumentação. Às vezes, falta visibilidade do nosso papel e da nossa importância, muitas vezes é entendida como objeto da classe. Se você me permite uma nota de rodapé, é algo que a gente está vendo nesse tratamento estapafúrdio, né, em relação à gratuidade judiciária, que, com a reforma trabalhista, veio a ser pior na Justiça do Trabalho do que no processo civil. Então, é algo que a gente está pedindo equiparação ao processo civil. Você consegue entender o grau de sofisticação da argumentação que precisa ser feita? E perceba, o Supremo já dá indícios que vai declarar inconstitucionalidade, ainda que parcial, só que o julgamento não volta em pauta. Retirar de pauta. Verdade. E aí a gente está nessa brincadeira de mau gosto, de estar aplicando na prática um dispositivo que tudo leva a crer que o Supremo vai declarar inconstitucional pelos votos já foram proferidos. Mas não dá para dizer
que já é inconstitucional em controle concentrado, justamente por causa dessa situação. Então, é algo que é complexo. Mas, voltando aqui à vaca fria, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso. E essa questão é fundamental para a compreensão, porque ela veio, inclusive, refletir no julgamento recente do Supremo Tribunal Federal ao retirar a eficácia do artigo 29 da MP 927, que tentava, vamos usar essa expressão, blindar os empregadores de uma eventual discussão sobre responsabilidade civil ou sobre acidente do trabalho no caso da Covid. Então, eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, no YouTube, mas o meu sinal não está muito bom, depois você faz um resumo para mim, né? Mas do que você quiser que eu responda, até porque já estamos chegando a 9 horas, daqui a pouco vai ter que terminar. Mas o que é interessante é dizer especificamente que quando o Supremo retirou a eficácia, voltou, e claro que agora a MP 927 nem foi convertida, entrou em caducidade, né? Nós tínhamos que voltar, e como para aplicar, com base na Lei 8.213. E aí pensar especificamente que existem acidentes do trabalho, existem doenças ocupacionais e existem doença no trabalho. Uma doença no trabalho em que haja uma demonstração do nexo de causalidade que foi contraída no trabalho, gerará a proteção da infortunística. Só que a gente não está vivendo uma doença isolada. Nós não estamos nem sequer numa epidemia. Nós estamos numa pandemia. E que não, com a transmissão comunitária é muito difícil afirmar. Ora, a gente está vendo isso hoje, matéria de hoje ou de ontem, em relação à posse de Fux. Porque Fux está com Covid e provavelmente na posse dele todo mundo pegou, inclusive a nossa presidente Maria Cristina Peduzzi. 2 ministros do STJ. Como é que a gente vai dizer como é que foi a transmissão? Será que foi com os cuidados? Ou será que foi num lanchinho depois? O que é que foi que houve? Então, perceba como nós estamos vivendo uma situação complicada e demonstrar o nexo de causalidade de onde ocorreu a transmissão numa relação de emprego não é algo fácil. Contrair Covid, contrair a doença, contrair o vírus, é algo que pode ocorrer no trabalho, pode ocorrer no transporte, pode ocorrer quando vai no mercado, na farmácia, ou que é atendido no delivery. Então, perceba que a demonstração do nexo de causalidade é possível, mas não é fácil. E aí, o que é que acontece? Nós vamos ter circunstâncias em que não dá para discutir ainda anexo epidemiológico aqui, né? A lista de atividades lá não, entrou em 3 dias, saiu, né? Mas é óbvio, é de uma obviedade ululante que quem trabalha combatendo o vírus, ou seja, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ele trabalha com o vírus. Então, parece-nos que nesse é possível, por uma observância do que ordinariamente acontece, presumir o nexo nessa circunstância. Perceba, presumir o nexo em função da circunstância, admitindo sempre prova em sentido contrário. Não, dizer que o indivíduo contraiu em casa, está todo mundo lá, não sei o quê. Claro, aí uma dificuldade da prova. Mas perceba, nessa situação, nós temos um critério de risco ainda maior. E aí a gente pode presumir o nexo e desprezar o elemento anímico. Parece-nos que nesse período de pandemia, e entendimento que cada um tem o seu, mas eu só me vejo com respaldo para pensar numa aplicação do parágrafo único do 927 para esses trabalhadores. Pessoal de mercado, pessoal de farmácia, pessoal de delivery, pessoal... Não, porque eles não trabalham especificamente. Eles sofrem o risco
como todos nós que estivemos trabalhando em algum tipo de atividade com contato com pessoas, temos. Porque é uma pandemia, não é algo isolado. Então, na construção civil, a gente vai ter? Pode ter. Eu estou construindo uma casa há algum tempo, bastante tempo, inclusive, demorou para caramba, a pandemia me fazia, eu estou vivendo uns escombros de guerra, e o pintor está com sintoma de Covid. Eu me separei há 2 anos, estou com uma namorada, minha namorada já teve Covid, já testou positivo. E eu, que ficava com ela, já fiz 4 testes, testei negativo. Eu já tive, não senti, vou testar para ver se já desenvolveu anticorpos. Mas perceba como é que a gente vai afirmar peremptoriamente como ela se contaminou e eu não. Então, perceba a dificuldade do nexo de causalidade que tem que ser trabalhada com cuidado de ourives. É lapidar uma joia preciosa. Há autores aí de direito civil, como Flávio Tartucci, que acham que nem responsabilização deve ter, porque é pandemia. Todo mundo pode. Eu não chego a esse exagero. Parece-nos que, obviamente, havendo uma possibilidade de demonstração, faz. Não é fácil a demonstração. Por isso, a presunção em determinadas atividades. Quer que eu continue falando? Quer que eu responda as perguntas? É porque deu 9 horas. Deixa você é o chefe. Falar aí. Vai lá, Inaldo. O Inaldo, que é o poderoso Inaldo. Inaldo o poderoso chefão, aí. Vai, esse é o poderoso Inaldo. Exato, professor. Estamos caminhando já para o final e como nós temos algumas perguntas que eu acredito muito Só para dizer para o pertinentes... pessoal o seguinte, o que não der tempo de eu responder, pode entrar em contato comigo no Instagram, sou eu mesmo, não é assessoria não. Você manda um inbox lá, uma mensagem, me siga lá no Instagram, deixe seu like, muito bem. Vá lá nos meus canais no YouTube aí, já que você está assistindo no canal da Escola Ematra. Judicial, da Ematra 16. Me siga também lá, o Rodolfo Pamplona e o Papiando com Pamplona, são 2 canais. A gente siga, eu sou o seguidor 135 aqui da Ematra 16. Já está 146, já está. Já entrou 11 pessoas depois de mim. E aproveitando para dizer que nós estamos batendo recorde hoje de acesso, de permanência, de visualização. O professor Pamplona e o nosso colega Bruno são os recordistas. É o professor aí que está trazendo aí, homem show. Exato. Então, assim, tocando ainda nesse ponto do Covid, o nosso colega Saulo Fontes, ele fez uma pergunta aqui que talvez se encaixe bem para vocês tentarem trazer uma luz aqui para a gente. Ele colocou um caso hipotético de uma trabalhadora de hospital exposta a risco de contaminação ao Covid. Aí ele questiona a aplicação da responsabilidade objetiva, sim ou não? E se a lesão da empregada, até que não foi tão grande, mas, por exemplo, ela contaminou a mãe dela com quem ela morava. Existe possibilidade de reparação em face dessa mãe, por exemplo, que não era empregada direta? Ela poderia, eventualmente, requerer alguma indenização, algo do tipo, em face da empregadora da filha? Excelente pergunta. Vou responder logo. A primeira parte eu já mencionei especificamente nos dados. A questão fantástica, Saulo é um colega inteligentíssimo, né? É interessantíssimo porque há 2 aspectos. O aspecto da responsabilização e o aspecto da competência, tá? Vamos Jack Stripador por parte. Sob responsabilização, nós teríamos, teoricamente, em um dano que tenha ocorrido uma responsabilização da empresa em face do empregado, um potencial dano reflexo ou por ricochete a dependentes dele. Ou seja, ele a prova inequívoca, vamos pensar nisso, de que foi contaminado, e aí estamos pensando nesse desenvolvimento. Então, a gente está discutindo esse campo de responsabilização. Estamos tratando de uma pandemia. Estamos tratando de uma circunstância em que, nessa responsabilidade civil por ato de fora reflexo, a gente vai ter que discutir vários outros elementos, né? O indivíduo, nesse ponto, houve diagnóstico, o indivíduo teve isolamento,
houve nesse ponto, ou o indivíduo não desenvolveu sintomas e aí contaminou alguém que aí desenvolveu sintomas. Perceba que todos nós, né, e aí ganha muita, digamos assim, simpatia a tese lá do Tartucci. Mas é possível, sim, falar de uma responsabilidade, né, por um dano por ricochete. Sob competência, a questão aí, dentro do atual paradigma do Supremo Tribunal Federal, eu tenho meus receios. Eu sou o indivíduo, e Saulo sabe, que eu sempre defendi uma competência mais ampliada possível da Justiça do Trabalho. Eu dizia assim, se cair um divórcio na minha vara, eu estou processando, porque se alguém foi doido de postular, eu também sou doido de julgar. Né? Mas é algo que é mais complicado. É claro que nós tivemos a revogação daquela malfadada súmula da 363 ou 366, não lembro, lá do STJ, que queria nos tirar a competência para os danos decorrentes de acidente de trabalho nos herdeiros do empregado falecido, né? Mas a situação não é bem essa. A situação é efetivamente de um dano por ricochete nessa circunstância em um dano próprio. É possível? É. Confesso a ti que vou tender a me dar por competente. Mas eu sei que há muita resistência no meu tempo. Eu também me daria por competente. Eu sou na sua linha, professor. Então, é isso. Eu não sou muito de abrir mão de competência, não, sabe? Pois é. Exato. Outra pergunta, professor e Bruno, Diga. que nós tivemos é do também nosso colega, o Antônio de Pádua, e ele está perguntando, e o fato de terceiro, ele pode ser considerado como excludente da responsabilização objetiva? Esse é um tema fascinante. Por quê? Porque o ato de terceiro, né, ele é tecnicamente uma situação que quebra o nexo de causalidade. Mas ele quebra o nexo de causalidade, normalmente, no campo da responsabilização subjetiva. No campo da responsabilização objetiva, nós vamos ter que verificar se essa atividade do terceiro, se essa conduta do terceiro está no campo do risco acentuado da atividade. E eu dou um exemplo fácil. O caso típico de ato de terceiro que quebra nexo de causalidade é o assalto, né? É a situação específica de um dano causado. Você se obrigou a fazer um show, eu sou músico também, se obrigou a fazer uma determinada prestação, né? Apresentação lá, mas não pôde porque você foi assaltado, foi vítima do sequestro relâmpago. Quebra nexo de causalidade. Agora, na atividade bancária, como a segurança é abrangida, né, na verdade, vendida como uma das questões, em relação ao consumidor, esse ato de terceiro não quebra nexo, porque faz parte do risco que está abrangido na responsabilidade civil objetiva. Há um acordo interessantíssimo aí pertinho do TRT do Pará, da 8ª região, né, que chegou a ir ao TST sob responsabilização de assalto a empregado que era o caminhoneiro. Por quê? Por causa de determinadas estradas aí do lado do Pará, né, especificamente com um risco que acabou se mostrando muito comum e acentuado, né? Esperar mais ou menos essa questão. Só para fazer uma coisa histórica, só para não parecer, que às vezes, eu vou dizer, a gente tem um complexo de vira-lata, né, terrível. Aí, não, isso é coisa de juiz do trabalho, exagerado, skinhead, sabe? Você já ouviu falar do direito skinhead? Indúbio pau no réu? Né? As pessoas começam a achar que a gente faz isso. Não, eu conheço o acordo do Sérgio Cavalieri, que era desembargador no TJ do Rio de Janeiro, antes do Código Civil de 2002, admitindo responsabilidade civil objetiva no contrato de transporte rodoviário na favela da Rocinha, porque numa noção de risco acentuado. É claro que, a partir do Código Civil de 2002,
perdeu o sentido, por quê? Porque contrato de transporte se tornou de responsabilidade civil objetiva, mas antes não era. Professor Estou falando Pamplona, demais, né? só pegar aqui um gancho disso. Pega Inclusive, aí. o julgamento do Supremo, esse julgamento paradigmático, que é o recurso extraordinário 828/04 do DF, ele vem, né, um recurso baseado, obviamente, numa decisão do TST, trata justamente de um caso de um vigilante. É um vigilante que, durante um assalto, né, houve um assalto, né, ele é de uma empresa de transporte de segurança, aí teve um assalto, ele trocou tiros com bandidos, né, lá na situação, não foi atingido, mas sofreu danos psicológicos. E durante a instrução e na perícia foi declarada a sua incapacidade laboral justamente por esses danos que foram tornados permanentes. A discussão era justamente essa, né? E quando se tratou da responsabilidade objetiva, né, um dos temas, né, na aplicação justamente do risco acentuado inerente à atividade. Exatamente. Claro, apesar de que no artigo 193 da CLT tem lá expressamente a questão da segurança, né, do transporte e tal, mas o julgamento final do Supremo, que deu origem ao tema 932, como a gente estava discutindo antes, ele foi amplo, ele não tratou apenas dos casos previstos em lei expressamente, mas ele diz, quando houver um habitual risco acentuado além do normal, que é a situação que você falou, não é o caso do caixa da farmácia que é assaltado. Não é. Porque esse não é habitual, mas o cara do que é vigilante, armado, Isso. com segurança, esse está dentro, é inerente à atividade. Né? Então, então, ou seja, pelo entendimento que ficou do Supremo, mesmo que não houvesse o artigo 193, mesmo que não houvesse lá dizendo que atividade de segurança é uma atividade perigosa, caberia, pela aplicação do 927, parágrafo único, considerar essa atividade de risco e gerar responsabilidade objetiva. Isso. Vamos para uma última pergunta aqui. Vamos lá. Que é algo até que eu já tinha aqui pensado a respeito, e o Pádua também, acho que foi o Antônio Muniz Correia, ele trouxe aqui para a gente. Como definir se a atividade é de risco? É subjetivismo do juiz? É utilização de estatística? Experiência comum? Análise da experiência do magistrado? Como é que fica? Como utilizar? Qual o critério utilizar para definir o que é de risco e o que não é de risco? A gente vai dizer que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, nós estamos trabalhando com um conceito jurídico determinado que vai ser comatado, no caso concreto, pelo magistrado. Não há parâmetro objetivo, seguro e inflexível sobre o tema, não. Então, na verdade, realmente o ônus argumentativo dessa construção. E por isso a frase do Ben Parker: grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós, magistrados trabalhistas, temos uma grande responsabilidade nesse ponto. Por quê? Porque, a depender da nossa fundamentação, nós podemos encerrar uma atividade econômica, a depender do peso da nossa mão num julgamento como esse. Então, existe determinada atividade econômica que é para acabar mesmo, né? Situação de mão de obra escrava, exploração, é situação que não merece respeito, não. Agora, é preciso verificar nesse ponto a atuação, e por isso a ponderação sempre. Bruno, alguma coisa? Só colocando o tema que foi definido pelo Supremo, e a discussão é toda também em torno disso, dos critérios. A parte final do tema, só me permitir falar aqui, Fica à vontade. o artigo, como é que ficou o tema de repercussão aprovado? O artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza habitual, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial. Olha só, vou repetir esse trecho final. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial. Exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva
e implicar o trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Veja, então, que o Supremo, nesse julgamento, porque ele não só decidiu sobre a aplicação ou não do 927 para fundo único, ele também tratou de critérios. Sim. Aqui ele estabeleceu parâmetros. Ainda há uma margem de claro que são parâmetros, são parâmetros bem subjetivos, né? Mas há uma margem, claro. Mas há uma margem. E eu só queria completar, para finalizar, que eu vi também que a pergunta do Pada sobre o subjetivismo. Né? Sim. Mas como o professor Pamplona falou, é uma grande responsabilidade do juiz do trabalho, como é uma grande responsabilidade do juiz estadual, civil, comum, como é uma grande responsabilidade do juiz federal, que todos eles aplicam o parágrafo único do 927 e tem que fazer esse juízo. A gente não pode achar, como alguns querem fazer, que nós não podemos aplicar porque é subjetivismo. Não é, primeiro. Você vai ter que racionalizar a sua decisão. Segundo, sua decisão vai estar sujeita a recurso. Perfeito. Terceiro, essa é a regra, essa foi a opção do legislador. Veja que não é uma escolha do juiz. O juiz está aplicando o critério que o legislador colocou na lei e que o Supremo já diz que vale. Então, nós temos que dizer, vamos aplicar de forma racional, fundamentada, quem tiver insatisfeito vai recorrer. E o Supremo já deu algumas balizas. Perfeito, eu não diria melhor, olha, eu digo assim, como juiz, voto com o relator, e se eu fosse advogado, subscreveria integralmente. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já está aqui caminhando para o final mesmo agora. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Rodolfo Pamplona Filho. Ele abrilhantou a nossa noite, ele é recordista, junto com o Bruno, de acessos, visualizações. Ele que é recordista. Só aqui. E, assim, gostaria de divulgar aqui o professor Rodolfo Pamplona. Essa aqui é minha 289ª live, 289. Olha só. Então, assim, o professor Rodolfo Pamplona, ele tem Instagram, é sempre bem movimentado. O professor pode me corrigir, mas é R Pamplona Filho ou Rodolfo Pamplona Filho, tudo junto. Já consegue encontrar. Quero ver todo mundo me seguindo lá, porque eu quero conhecer meus colegas e vocês me devem uma caixa de Guaraná Jesus. Pronto. Perfeito. Eu não quero receber cachê, mas eu quero Guaraná Jesus. Temos também o canal Pamplona, também no YouTube. Temos também o Papeando com Pamplona, que eu já tive a oportunidade de ir lá no TST participar na época da ministra Cátia. É verdade. Exato. Então, assim, é muito bom, recomendo para todos. Gostaria também de convidar todos para a próxima live, que vai acontecer no dia 24/9, às 19 horas. O tema vai ser acesso à justiça e ônus da prova na terceirização na administração pública. Teremos como convidado o Afonso Rocha, que é procurador do trabalho, e também a Joana Dark Ribeiro, que é a juíza do trabalho, colega nossa aqui do TRT da 16ª região. Professor Pamplona, Bruno, eu passo para vocês para as considerações finais, os agradecimentos ou opiniões, críticas que queiram fazer, e entrego a palavra para vocês e fico à disposição. Eu só falar e depois eu passo para o professor. Eu só agradecer novamente o convite da EMATRA, estar aqui participando desse debate, dessa conversa tão proveitosa. Aprendi bastante com o professor Pamplona. Espero que todos tenham gostado. E convidá-lo, né? Eu não sou da escola da EMATRA, né? Estou só contribuindo com o projeto, mas eu tenho certeza que o convite já está feito para você vir pessoalmente, professor, quando for possível, né? E essa caixa de Jesus a gente vai dar um jeito de mandar logo, não vamos esperar, tá? E é isso, muito obrigado. Obrigado, professor, obrigado, Inaldo. Grande abraço a todos. E eu quero agradecer a todos e todas. Foi um prazer, foi um privilégio, foi uma honra estar aqui com todos e todas. Quero, mais uma vez, dizer, me procurem lá no Instagram, me procurem lá no YouTube. Quem gostar de poesia, me procure aí meus blogs também de poesia. Vou pedir aí para o Inaldo, puder, bote aí os links aí no chat antes que a gente já caia. Já está no Instagram da EMATRA. Bom, no Instagram da EMATRA, coloca lá. E quero agradecer só e dizer realmente do meu interesse e minha disposição de estar com vocês assim que for possível. Vamos
ter uma oportunidade de estar junto e, quem sabe, se um novo normal se instalar, né, e nós possamos realmente estar juntos, a gente possa curtir os Lençóis Maranhenses, o Guaraná Jesus e a companhia. Ouviram um reggae aí? Com certeza ouviram um reggae aí no Maranhão, e a companhia de todos e todas. Para mim é um prazer ser seus colegas, é uma honra, é um privilégio ser seu colega da magistratura, e eu espero que a gente possa se encontrar. E quando vier na Bahia, me procure. Até a próxima. Bem, assim a gente encerra, desejando boa noite a todos, agradecendo pela presença de cada um de vocês, pelos comentários, pelas curtidas. Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir, dar um like, e até a próxima live da EMATRA 16. Obrigado pela participação de todos.